O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo ouviu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia, por esse momento que estamos aqui nesta noite para te louvar, te agradecer, ó Deus. Fala, Senhor, com a sua igreja. Fala, Senhor, conosco nessa noite. Ó Deus, que não venha nada de mim, pois eu não passo de um mero pecador, mas que somente o Senhor fale aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema a salvação do perdido. Mas o que significa uma pessoa perdida? Uma pessoa perdida é uma pessoa desorientada. Uma pessoa perdida é uma pessoa que vai de um lado para o outro sem direção. E para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para quem está perdido, qualquer caminho interessa. O perdido, ele segue qualquer coisa. O perdido, ele segue qualquer caminho, qualquer direção. Mas o perdido era eu. O perdido era você. Estávamos perdidos, desorientados. Estávamos caminhando para o abismo, mortos em nossos delitos e pecados, totalmente afastados de Deus, em ruínas, fazendo aquilo que o nosso coração desejava, transgredindo a lei de Deus. Estávamos separados, distantes, condenados. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, nos resgatou e nos deu um caminho a seguir. Jesus Cristo, o verdadeiro caminho. Este é o único caminho para a salvação. Essa é a única rota que nos leva à salvação. Este é o único mediador entre Deus e os homens, pois não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome tem poder. Este nome é grandioso. Este nome é maravilhoso. Este nome é poderoso. Este nome cura. Este nome liberta. Este nome transforma. Este nome salva. Zaqueu estava perdido, mas
teve o encontro com o nosso Salvador. Jesus aqui entra em Jericó após curar o cego Bartimeu, um homem que não tinha nada, um homem desprezado pela sociedade, e vai em encontro de um homem rico, vai em encontro de um homem que tinha tudo, um publicano, que era marcado pela sociedade, considerado como um ladrão. Mas isso nos mostra que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus salva o rico, Jesus salva o pobre, Jesus salva aqueles a quem ele encontra. Essa noite eu gostaria de meditar com você sobre a salvação do perdido, chamado Zaqueu. Acompanhe comigo à luz do versículo 1 até o versículo 4. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Queridos, Jesus atravessa a cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, a cidade adornada por tamareiras, cidade do lazer, cidade do luxo. Jesus está passando por essa cidade e se depara com um homem em cima de uma árvore, um homem de pequena estatura, um homem chamado Zaqueu. Este homem era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os que cobravam impostos, pessoas odiadas pelo povo, pessoas consideradas como ladrões. Mas Zaqueu não era somente um publicano qualquer. Ele era o chefe, ele era o maioral. Ele não cobrava somente os impostos, mas ele cobrava muito mais. Ele cobrava a quantia que ele queria. Sua riqueza vem da soberba. Sua riqueza vem da opressão imposta àquele povo. Zaqueu era um homem perverso. Zaqueu era um ladrão. Zaqueu era um estelionatário. Mas esse homem tem um desejo no seu coração. Algo lhe incomodava. Ele precisava ver a Jesus. Mas o texto diz que ele não conseguia, pois ele era pequeno. Havia ali uma multidão que o impedia. Então ele tem uma brilhante ideia. Ele sobe uma árvore para ver Jesus passar por ali. Zaqueu enfrenta obstáculo da sua estatura. Zaqueu enfrenta o obstáculo da multidão. Irmãos, quantos colocam desculpas para não ver Jesus? Quantos colocam obstáculos em sua frente para dizer: eu não consigo, eu não tenho condições? Mas Zaqueu sabia do seu estado espiritual. Ele sabia que o seu dinheiro não poderia salvá-lo. Ele era odiado por todos. Ele sabia que somente Jesus poderia olhar para ele. E essa era a sua última chance. Jesus não iria mais passar por Jericó. Ele tinha que aproveitar essa oportunidade. Irmãos, as oportunidades vêm. As oportunidades chegam. As oportunidades passam. Ou você aproveita hoje, ou talvez nunca mais. Zaqueu, ele tinha tudo.
Zaqueu tinha a riqueza da terra, mas ele não tinha a riqueza do céu. Zaqueu tinha o olhar das pessoas, o olhar da multidão, mas ele não tinha o olhar de Jesus Cristo. Você pode ter tudo nesta vida, você pode ter tudo neste mundo, mas se você não tem o olhar de Jesus, você não tem nada. E a pergunta é: o que você está disposto a fazer para ver Jesus? O que você está disposto a deixar para ver Jesus? À luz de Mateus capítulo 16, verso 26, Jesus ele faz uma pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem daria em troca da sua alma? Queridos, é necessário subir na árvore, é necessário abandonar os obstáculos, é necessário parar de inventar desculpas e olhar para Cristo. Zaqueu ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer, ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar, ele não estava preocupado se ele poderia cair daquela árvore. A única coisa que lhe interessava era ver a Jesus. A única coisa que lhe interessava era conhecer o Mestre. Talvez você está aqui e está preocupado com a multidão. Talvez você está preocupado com as pessoas. Mas hoje é o dia de você deixar tudo de lado. Hoje é o dia de você deixar a opinião das pessoas de lado e se render aos pés de Jesus. Pois Jesus mostra o seu amor. Jesus ele mostra a sua compaixão. E ele marca um encontro com Zaqueu. Acompanhe comigo o versículo 5 e o versículo 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus ele chega até Zaqueu, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, pois eu ficarei em sua casa hoje. Zaqueu então desce rapidamente com alegria, e eu imagino a alegria de Zaqueu. Jesus estava cercado pela multidão, havia ali muitas pessoas buscando, querendo a atenção de Jesus, mas Jesus olha para aquele que está na árvore, Jesus olha para aquele homem condenado pela multidão, Jesus olha para o perdido, Jesus olha para aquele homem que não sabe para onde vai, ele olha para aquele homem que está prestes a cair da árvore, e ele chama a atenção de Zaqueu. Ele diz: Zaqueu, desça depressa, e o chama para o encontro da salvação. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como está o seu coração, mas de uma coisa eu sei: Jesus marcou um encontro com você esta noite, para dizer: desça depressa, desça rápido, não deixe para depois. Você pode estar fazendo planos para amanhã, mas o amanhã pode não chegar para você. A luz de Salmo 144, verso 4 vai dizer que o homem é como um sopro, os seus dias são como sombras passageiras. Pois não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, é agora, é depressa. Zaqueu então desce depressa e com alegria.
Pois Jesus, o Mestre, o Salvador, estava indo em sua casa. Queridos, a maior alegria é podermos receber Jesus em nossa casa. A maior alegria é ter Jesus em nossa casa. É saber que Jesus está conosco. Mas porém, quando aquela multidão viu aquela cena, a multidão começou a se queixar. Versículo 7. Todo o povo ouviu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. A multidão sempre foi um problema. Quando Jesus estava passando pelo cego Bartimeu, a multidão estava mandando aquele homem calar a boca. Mas aquele homem gritava e gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem não estava preocupado com as pessoas. Aquele homem não estava ouvindo a multidão. Quantas pessoas deixam de ir a Cristo por causa do amigo? Quantas pessoas deixam de ir a Cristo por causa do parente? Quantas pessoas deixam de ir a Cristo por causa do sócio da empresa? Por causa do colega da sala de aula? Por causa da opinião pública? Irmão, enquanto você está preocupado em agradar as pessoas, você não terá um encontro real com Jesus. Todos murmuravam, todos se queixavam. E é importante nós frisarmos isso. Ninguém se alegrou, ninguém ficou feliz. O fato de você se render a Jesus vai trazer murmurações. É por isso necessário ter coragem. Isso é algo que precisa ser destacado. Não tinha um que ficou alegre. Não teve um que disse: que bom que Jesus entra na casa de Zaqueu, que bom que Jesus vai transformar a vida desse homem. Quantas vezes somos iguais ao mundo? Quantas vezes somos iguais à multidão? Quantas vezes nós carimbamos as pessoas? Quantas vezes nós condenamos as pessoas? Apontamos o dedo e dizemos: essa pessoa não tem mais jeito, não tem mais solução para ela, essa pessoa é ruim demais. Se dependesse de nós, mandaríamos muita gente para o inferno. Com o nosso senso de justiça. Mas a graça salvadora de Cristo Jesus nos mostra que Ele transforma, nos contradiz e nos mostra que Ele liberta. Ele, com o seu poder, Ele, com o seu amor, tira o coração de pedra do pecador e coloca o coração de carne. Ele faz um milagre. Ele faz um milagre naquelas pessoas que estão perdidas nas drogas. Ele faz um milagre nas pessoas que estão perdidas no crime, na prostituição. Ele nos mostra que não há vida que Ele não possa mudar. Ele nos mostra que não há coração que Ele não possa transformar. Jesus nos mostra que não há alma que Ele não possa salvar. Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para salvar qualquer pecador. Acompanhe comigo o arrependimento de Zaqueu. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão.
Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Naquele momento, Zaqueu se arrepende. Naquele momento, Zaqueu se dispõe a devolver 4 vezes mais. Então Jesus lhe dá aquilo que ele mais precisava. Hoje, a salvação na sua casa. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. É importante entender que Zaqueu ele não foi salvo porque ele devolveu tudo que ele tinha roubado. Zaqueu não foi salvo porque a sua intenção era restituir 4 vezes mais. Essa atitude não foi a causa da sua salvação, mas foi a evidência dela. Há muitas pessoas que pensam que a salvação é feita pelas obras. Há muitas pessoas que pensam que a salvação é feita por caridades. Muitos buscam isso para obter a salvação. Mas Isaías vai dizer que as nossas obras é como o trapo da imundícia. Por isso devemos lançar toda a nossa confiança em Cristo Jesus. Pois a salvação é por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem para que ninguém se glorie. Jonas 2,9 vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. Obra exclusiva, unilateral de Deus. É Deus quem salva o pecador. Pois é Ele quem busca o pecador. É Ele quem vai ao nosso encontro. É Ele quem traz. É Ele quem nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. Augusto Nicodemos vai dizer: eu não encontrei a Jesus, foi Ele que me encontrou. O perdido era eu e não Ele. Irmãos, nós não temos a menor condição de nos salvar. A salvação é 100% de Deus para o homem. Hoje, o Salvador está aqui. Hoje, aquele que vai ao nosso encontro está aqui. Hoje, aquele que veio para buscar e salvar o pecador está aqui. Hoje pode ser a sua última vez que Jesus está passando. Assim como Ele passou em Jericó, hoje é o momento da sua oportunidade. Desça. E desça depressa. Deixe o seu orgulho. Abandone o seu pecado. Abandone as suas crenças. Deixe a multidão. Deixe as pessoas. Deixe os seus amigos. Deixe tudo. E venha ter um encontro com Jesus essa noite. Faça como Zaqueu. Arrependa-se dos seus pecados. Pois aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Talvez você está aqui e pensa: não há mais jeito para mim. Talvez você está aqui e pensa: não há mais condições de me encontrar com Jesus. Talvez você está aqui e pensa: não há mais solução para o meu pecado. Mas eu quero dizer a você, à luz de 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, em que Cristo morreu para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo, ele se descreve como blasfemo, insolente, perseguidor da igreja.
mas alcancei misericórdia. Pela graça de Jesus. Talvez você está aqui e pensa, Jesus não me ama mais. Talvez você ache que Jesus não ama você. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A mesma pergunta do apóstolo Paulo à luz de Romanos capítulo 8, verso 35. E a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? Fome ou nudez? Perigo ou espada? Mas eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche os seus olhos. Irmãos, o Deus da salvação está aqui essa noite. E Ele está de braços abertos para você, dizendo: vem, pecador. Hoje pode ser a sua última chance. Hoje pode ser o seu último dia. Você não pode me dar certeza do que você vai fazer amanhã. Céus e terra são testemunhas em que coloquei diante de ti uma oportunidade. Vida ou morte? Escolha, pois, a vida, para que você viva. Você que deseja descer depressa, abandonar a vaidade, abandonar o orgulho, abandonar a multidão. Você que deseja hoje se render aos pés do nosso Salvador, levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida é nos render aos pés do nosso Senhor e Salvador. Você pode ter uma boa família. Você pode ter um bom emprego. Você pode ter todas as coisas boas que o mundo lhe oferece. Mas se você não tem Jesus, o que será da sua alma? O que será que Ele irá dizer a você? Será que Ele irá dizer: vinde a mim, benditos meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado, este que possuíste por herança? Ou será que Ele irá dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para Satanás e seus anjos, pois eu nunca te conheci? Se renda aos pés de Jesus. Lance a sua confiança nele. Lance os seus méritos nele. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode te transformar. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Pai, nós